Uma holding familiar é uma estrutura de propriedades em que uma família controla e administra seus ativos e negócios através de uma empresa de investimentos. O principal objetivo de uma holding familiar é gerenciar, proteger e organizar o patrimônio familiar de forma eficiente. O papel da holding familiar no planejamento patrimonial é facilitar a sucessão, proteção e transferência do patrimônio de uma geração para outra. Ela permite que a família mantenha um controle sobre seus ativos e negócios, ao mesmo tempo em que separa a propriedade dos ativos da gestão do negócio em si. Ao centralizar a propriedade dos ativos de uma holding, a família pode proteger seu patrimônio contra riscos legais e financeiros. Além disso, a holding familiar pode ser utilizada para estruturar a sucessão familiar de forma eficiente, garantindo a continuidade dos negócios e, principalmente, a preservação do patrimônio ao longo das gerações. No planejamento patrimonial, a holding familiar ela também pode oferecer benefícios fiscais como redução de impostos sobre herança e maior flexibilidade na gestão dos ativos. Ela pode ser uma ferramenta poderosa para proteger o patrimônio familiar e minimizar riscos e garantir a continuidade dos negócios ao longo prazo, As famílias enfrentam diversos desafios ao proteger seu patrimônio. Alguns desses desafios incluem o planejamento sucessório, que é garantir uma sucessão tranquila e eficiente. É um desafio para muitas famílias você poder evitar o inventário. É necessário definir quem irá herdar os ativos e como será feita essa transferência, levando em consideração os interesses e capacidade dos herdeiros. A preservação do patrimônio, porque manter um patrimônio intacto ao longo das gerações é um desafio, especialmente diante de questões como mudanças de leis, impostos, inflação, riscos econômicos, mudança de governo, presidente bom, presidente ruim. É fundamental adotar estratégias de investimentos e gestão financeiras adequadas para preservar o valor do patrimônio. A governança familiar, que estabelece regras claras e eficientes na governança, é essencial para evitar conflitos e garantir a harmonia dentro da família. Definir políticas de tomada de decisão, responsabilidades e comunicação entre os herdeiros, os membros da família, pode ser um desafio, especialmente quando há diferença de opiniões e interesses. Existem riscos legais e financeiros. Proteger um patrimônio contra esses riscos legais, como litígios, credores, riscos financeiros, como crises econômicas, é um desafio constante. É necessário adotar estratégias de proteção como a criação de estruturas jurídicas adequadas, seguros e até a diversificação dos investimentos. Não podemos esquecer, é uma educação financeira e preparatória dos herdeiros, porque preparar esses herdeiros para lidar com a administração do patrimônio é fundamental. Garantir que eles tenham conhecimento financeiro e habilidades de gestão é um desafio, pois requer investimento em educação financeira e um processo de capacitação que é contínuo. E essas mudanças familiares e dinâmicas complexas, as famílias estão sujeitas a mudanças ao longo do tempo, como casamentos, divórcios, nascimentos, morte. Essas mudanças elas podem impactar a estrutura de uma holding e exigir ajustes no planejamento patrimonial. No contrato social de uma holding familiar é possível você incluir diversas cláusulas de proteção que visam resguardar o patrimônio e garantir essa sua preservação ao longo das gerações. Algumas dessas cláusulas estão a cláusula de impenhorabilidade. Essa cláusula ela estabelece que os bens da holding não podem ser usados. Isso protege o patrimônio da família de possíveis penhoras, execuções. Tem uma cláusula que chama mandato e cláusula de administração permanente. Essas cláusulas elas estabelecem restrições e condições para a transferência das cotas da holding para terceiros. Ela fica tudo nas mãos do usufrutuário vitalício, que ficará sendo dono do patrimônio sem precisar exigir consentimento prévio dos sócios, demais sócios, ou impor até restrições à venda ou doação das cotas. Ou seja, o controle continua totalmente na mão do proprietário. Além destas cláusulas de blindagem patrimonial, existem outras proteções que podem ser sim incluídas no contrato social da holding. Tem uma cláusula que chama inalienabilidade. Esta cláusula ela estabelece que os bens da holding eles não podem ser alienados, ou seja, não podem ser vendidos ou transferidos para terceiros. Não podem. Isso garante que o patrimônio familiar seja preservado e não seja dissipado por decisões impensadas ou até por pressões externas. Tem uma cláusula de incomunicabilidade. Essa cláusula estabelece que os bens da holding elas não podem ser partilhados em caso de divórcio ou falecimento de um dos sócios. Isso até pode acontecer que um dos sócios falecer, você faz a cláusula de reversão, você volta isso para o dono. Isso protege o patrimônio familiar de ser dividido entre cônjuges ou herdeiros, garantindo que ele permaneça sob o controle da própria família.
É muito importante ressaltar que essas cláusulas elas devem ser elaboradas por profissionais especializados em direito empresarial, levando em consideração a legislação vigente e as particularidades da família e do patrimônio envolvido. Além disso, é fundamental que todos os sócios e membros da família estejam cientes e concordem com essas cláusulas estabelecidas, para evitar conflitos futuros, além de uma abordagem estratégica e flexível para se adaptar às mudanças. Certamente, além dessas cláusulas de proteção previamente mencionadas, o uso de uma holding familiar ela oferece várias vantagens, incluindo redução de impostos, porque essa estrutura da holding familiar ela pode proporcionar benefícios fiscais significativos. Por exemplo, é possível realizar um planejamento tributário estratégico aproveitando incentivos fiscais específicos para a holding. Além disso, a holding pode ser utilizada para centralizar uma administração dos bens, otimizar a gestão tributária, reduzindo a carga fiscal de toda a família. Ao invés de você ficar pagando imposto de cada sócio, centraliza tudo. Facilitação na sucessão patrimonial. A holding familiar permite uma sucessão patrimonial mais simplificada e eficiente, porque ao transferir os bens para a holding, a família pode estruturar a forma como esses bens serão administrados e distribuídos entre os herdeiros. Isso evita conflitos e disputas familiares, facilitando a transição de gerações. O inventário, tranquilo, não vai precisar fazer, porque já está tudo resolvido. Planejamento sucessório. Uma das grandes vantagens da holding familiar é a possibilidade de realizar um planejamento sucessório adequado. Você vai definir regras claras da implementação de instrumentos legais, como testamento, acordos de acionistas e possível garantir a continuidade do patrimônio às gerações futuras. Isso permite que a família mantenha o controle sobre seus ativos e preserve a harmonia familiar. A proteção do patrimônio, a holding, ela também oferece uma proteção ao patrimônio contra eventuais riscos. Esses processos judiciais, dívidas, problemas financeiros, ao separar os bens pessoais dos sócios da holding, é possível você proteger o patrimônio familiar dessas possíveis execuções judiciais ou até de credores. A flexibilidade e gestão eficiente, a holding proporciona uma maior flexibilidade na administração dos bens familiares. É possível estruturar diferentes tipos de sociedades e adotar modelos de gestão mais eficientes, permitindo a melhor organização e preservação do patrimônio. Em resumo, a utilização de uma holding familiar ela oferece vantagens como redução de impostos, facilitação nessa sucessão patrimonial. Existe a possibilidade de um planejamento sucessório e a proteção do patrimônio, e é importante ressaltar que cada caso deve ser analisado individualmente, levando em consideração a legislação vigente, as necessidades específicas da família. Por isso é fundamental busque o auxílio de profissionais especializados em planejamento sucessório e direito empresarial. Meu nome é Joaquim Caetano Fernandes, eu sou advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório.